Amém? Glória a Deus, meus amigos. Vamos lá para essa mensagem em o nome de Jesus. Todos nós, quando recebemos de Deus uma palavra, é muito comum, quando a gente recebe de Deus uma palavra, a gente está buscando por algo, buscando por uma determinada bênção, a gente está diante de Deus orando, invocando, e Deus, Ele nos dá uma palavra. E tudo é feito, primeiro a gente tem que entender que tudo é feito pela palavra. A Bíblia diz que sem Ele nada se fez, e nada se faz sem Ele. A Bíblia diz que todas as coisas é por Ele, e para Ele são todas as coisas. Então tudo é feito por Ele, pela palavra dEle, porque Ele é a palavra. Então assim, toda vez que nós estivermos buscando a Deus por algo, Deus, Ele vai nos dar uma palavra. Deus, Ele vai falar com a gente. E aquela palavra já é a obra dEle sendo feita na nossa vida. Porque a própria Sagrada Escritura diz que Ele envia para nós uma palavra. Essa palavra, ela vem para fazer a vontade de Deus, aquilo que lhe apraz. Ela vem com uma missão. Então, quando Deus te dá uma palavra, já é a obra dEle acontecendo. Agora, como eu vinha dizendo, é muito comum quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós somos tentados a pensar, puxa vida, mas como que esse milagre vai acontecer? Puxa, pastora, Deus me deu essa palavra e para eu continuar confiando a respeito da minha cura, mas como que minha cura vai acontecer? Por exemplo, se eu já fiz tantos N tratamentos, eu já fui em tantos especialistas e não fiquei curado, como que essa cura vai acontecer? Às vezes é a questão da prosperidade. A pessoa lutou para prosperar. Um dia, muitos anos atrás, um jovem falou assim para mim, né? Nossa, como é difícil prosperar. Então a pessoa às vezes, deu todo o esforço dela, como a gente conhece aquele, a pessoa deu o sangue dela pela prosperidade, não deveria, né? Dar o sangue, ninguém tem que dar o sangue pelo dinheiro. A pessoa deu o sangue dela, quando fala deu sangue, que ela trabalhou, sim, ela fez algo sem medir esforços, em busca da prosperidade, e não alcançou. Aí de repente ela busca Deus, e Deus traz a ela uma palavra, e ela é tentada, ela será tentada. Todos nós somos tentados a pensar que essa palavra não vai se cumprir, que é coisa da nossa cabeça, que isso não existe. Nós somos tentados, né, a duvidar do cumprimento dessa palavra, da realização desse milagre, porque a gente fica olhando, puxa, eu já tentei de todas as maneiras, eu já fiz tudo, não deu certo, isso como que Deus vai fazer? A gente entra nesse mérito, né? E não deveríamos entrar. Como Deus vai fazer? Porque a questão de como Deus vai fazer, isso é com Deus. Isso é totalmente da competência de Deus. E a gente vai ver aqui na palavra que Deus é um milagre, é uma passagem bíblica muito conhecida, mas a gente vai pegar esse detalhe, que Deus fez algo de uma forma que ninguém, eu duvido que tinha alguém ali, no meio daquelas 3 milhões de pessoas, que pensou que Deus faria esse milagre dessa maneira. Então assim, nosso trabalho, qual que é o nosso trabalho? Pastor, o que eu tenho que fazer? Você só tem que segurar a palavra e crer. E crer no cumprimento daquela palavra, sem entrar no mérito de como isso será feito. Porque quando você começa a entrar no mérito de como vai ser feito o milagre, como isso vai acontecer na minha vida, não tem jeito, não tem possibilidade alguma, você sai do espiritual, você sai da palavra, do espírito, e você começa a entrar na carne. Vamos ver aqui Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Minha voz está abençoada, fiquei lá no vento, lá evangelizando para pregar uma bênção, mas vamos lá, Deus é conosco. Êxodo 14, 21, que diz assim, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite
o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Amém? Então veja bem, vamos lá. Essa passagem bíblica é uma passagem muito conhecida, que fala do milagre da abertura do Mar Vermelho. Então, primeiro ponto, a gente tem um povo que não tinha para onde ir, eles não tinham o que fazer, e a opção ali, eu digo, que eles tinham naquele momento, humanamente falando, ou era tentar voltar para o Egito, só que Faraó, ele já estava decidido a matar, a destruir a nação de Israel, o povo de Israel ali, e ele veio com toda a fúria para isso. Ele não veio para resgatar o povo e levar o povo de volta, não, ele veio para acabar, veio para tirar a vida do povo, para matar o povo ali. E por isso que ele vem com o exército, ele vem todo armado com seus aparatos e tudo mais. Então assim, eles, na cabeça deles, poderíamos voltar, e alguns ali, na hora do desespero, sugeriram isso, vamos voltar, porque a gente volta, e melhor a gente voltar para o Egito, ficar ali com o faraó, falar com o faraó, ou morrer, né? Eu estou falando das opções humanamente falando, morrer ali, ficar ali na beira da água, na beira do mar, e serem encurralados ali contra o mar, morrer ou afogar, ou morrer pela espada ali dos egípcios. E o que acontece? Diante dessa situação, eles começam a clamar, a gritar, e Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E aí o povo começa a marchar, e Deus fala assim para Moisés, assim, estende a tua mão. Quando ele fala, estende a sua mão sobre o mar, aqui já tem uma revelação de Deus para nós, porque Deus fala assim, estende a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Então entenda bem, aqui quando Deus fala para ele, estende a tua mão sobre o mar, quer dizer, faz a obra, e Deus falou assim. E aí depois o vento veio. É como se Deus estivesse dizendo assim, faz a tua parte, a obra, que o vento quem manda sou eu. Que o resto do milagre quem faz sou eu. Quantos de nós às vezes encolhemos as nossas mãos quando a gente fica triste, quando a gente fica chateado, desmotivado? Às vezes uma luta que você está há anos com aquilo ali, às vezes a vida toda travando aquela batalha, com aquela determinada situação. E quantos de nós, às vezes, achamos que não compensa continuar fazendo aquela obra? Pastor, eu vou continuar lutando pela salvação daquela pessoa? Pastor, eu vou continuar vindo aqui todo domingo, toda sexta-feira, olha a luta que eu estou enfrentando. Eu vou continuar devolvendo dízimo, eu vou continuar evangelizando, eu vou continuar fazendo. Deus falou, estende a tua mão. Esse estender a tua mão, a mão, ela traz para nós a conotação de obra, de trabalho. Então o que Deus quer? O que o Espírito Santo está falando para você aqui, povo de Deus, hoje? Continua o trabalho que Deus mandou você fazer. Pastor, o trabalho que Deus falou comigo é para eu continuar buscando. Essa é a obra que Deus, o Espírito Santo, testificou com o seu Espírito que você tem que fazer. Então continua buscando. Qual é a obra que Ele está mandando você fazer? E você não sabe explicar como, mas de um jeito ou de outro você sabe que foi o Espírito Santo que falou aquilo para você. Pastora, Deus está falando para eu preparar aqui para iniciar o meu negócio. Então faz a tua obra. Faz essa obra que Deus, essa responsabilidade de fazer essa obra que Deus, o Espírito Santo tem falado no seu coração para ser feita. Isso aí não adianta você esperar que Deus vai vir fazer. Muitos de nós queremos vivenciar o milagre de Deus, mas a gente nós não estamos fazendo a nossa parte muitas vezes. A parte de Moisés era estender a mão. A parte de Moisés era fazer a obra que Deus estava mandando fazer. E o vento, o milagre, isso aí já era com Deus. O milagre e o vento, irmãos, não virá se você não estender a mão. Se você cruzar os seus braços e falar assim, mas está tão difícil porque não tem nada para ser feito, porque... Não, Deus, eu não vou cruzar os meus braços. O vento não viria. Para o vento vir, Deus falou, estende a tua mão. Quando ele obedeceu, ele estendeu a mão, a Bíblia diz que veio um vento oriental. Daqui a pouco eu vou falar disso, que seria esse vento oriental. Então entenda que às vezes tem muita gente querendo ver o vento de Deus, sentir, melhor dizendo, o vento de Deus, receber
o vento de Deus na sua vida. Tem muita gente querendo receber o milagre do Senhor na sua vida, mas até agora não estendeu a mão. Até agora está com medo de ir lá buscar para ir comprar a sua casa, dizendo: eu não vou conseguir pagar. Até agora está com medo de casar. Até agora quer ver Deus mandar o vento. Mas sabe, a pessoa está se refreando. Ela não toma aquele posicionamento, muitas das vezes, porque às vezes, presta atenção, Moisés, ele poderia ter falado assim: ó, você deu vento a mão para quem? O que vai acontecer? O que estender de mão? O que isso vai mudar para esse povo? Mas o Moisés, ele apenas seguiu a palavra à risca, porque ele sabia quem era o Deus dele. Isso é fé. Tipo, eu posso fazer o que ele está mandando eu fazer. Isso é a fé. Toda pessoa que ela tem a fé na palavra, ela tem segurança na palavra. Eu posso obedecer essa palavra, porque eu sei que eu não vou ficar na mão. O Deus que eu sirvo, eu vou me honrar. Lembra de Abraão, quando sai da sua terra, da sua parentela? Irmãos, que loucura. Que loucura, dizendo humanamente falando. Você pegar 318 servos nascidos em casa, porque ele era uma pessoa rica, ele era uma pessoa de posse, ele tinha muitos empregados. Imagine você com uma grande empresa e você tem muitos funcionários, esses funcionários são pais de família, e você vai para um país que você nunca foi, não conhece, e você fala: vamos para lá que eu vou instalar a empresa lá, nós vamos viver lá. Você, querendo ou não, você é responsável por todas aquelas famílias que estão indo ali com você. E o Abraão, ele tinha com ele essa responsabilidade. E Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela. Ele não fica assim: Senhor, mas o gado vai comer aonde? O gado vai pastar aonde? Senhor, mas e os servos vão dormir aonde? Mas vai ter água? Como é que é esse lugar? Esse lugar é bom? Qualquer um de nós, se nós fôssemos para qualquer lugar, eu digo isso porque é experiência própria. Quando a igreja vai mandar a gente para um lugar, a primeira coisa que a gente, pastor, faz, já abre no Google a cidade. já vai no Google, a gente ora, tudo, amém, que o Senhor está na frente, já abre no Google, já começa a procurar casa para alugar, e já vai ver. A minha casa mesmo eu aluguei pela internet. Eu entrei de lá, olhei, o dono foi lá, fez um vídeo, mostrou as fotos. Eu falei para uma amiga, eu falei: olha, vai lá, agora com seus próprios pezinhos, e os seus pezinhos, você põe seus pés lá na casa, os seus olhos na casa, para ver se é verdade, né? Porque tem gente que é aluno que desceu, tem gente que dá golpe por aí, né? E aí, graças a Deus, não era golpe não. Mas voltando aqui, qualquer um de nós iríamos em busca das informações. Para quê? Para a gente melhor se preparar, não é? Vamos preparar, porque não é só eu, tem um monte de gente comigo, eu sou responsável por todas essas famílias, eu sou responsável por esse tanto de gado. Mas o homem, quando Deus fala com ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai, o homem vai, mesmo sem saber onde seria. E a Bíblia fala isso no livro de Hebreus, sobre essa fé do Abraão. E ele vai só confiando naquilo que saiu da boca de Deus, sem saber como aconteceria, para onde iria, o que aconteceria com ele, apenas crendo: quem me deu a palavra está comigo. Quem me deu a palavra não me abandona. Então entenda bem, o Moisés, ele só estendeu a mão, e o vento que mandou foi Deus. Só faz a obra, só faz o que a palavra está mandando, fica firme, que o vento quem vai mandar vai ser Deus. Amém? Aí ele fala assim, versículo 21 ainda: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então olha aqui para o pastor, ele só estendeu a mão, ele fez a obra, o vento quem mandou foi Deus. E quando fala o forte vento oriental, a gente pensa: um vento que vem do Oriente. Qualquer um de nós percebemos isso. Mas você sabe que não é isso? Vento oriental quer dizer, significa, é uma expressão que eles usavam que quer dizer assim: algo feito pela força divina, algo que é feito fora do natural, pela força, simplesmente, puramente pela força divina. Então você entenda bem, Deus fez algo foi feito ali, e logicamente pela força divina que aquele mar abriu. Irmãos, é pela força divina que o seu filho é liberto. Irmã, é pela força divina que você é curada. Não é pela força
A Bíblia Sagrada fala, né, que não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Aqui não foi pela força e violência do povo. Pega aí, cada um vai dando umas braçadas no mar e vamos entrar mar dentro. Não foi pela força do povo. Foi simplesmente pela força divina, pelo poder divino que aquilo ali aconteceu. É o que você precisa de crer no teu coração. Tua família vai ser liberta simplesmente pela ação divina. Que começa a acontecer, ela vai acontecendo à medida que você vai crendo na palavra. À medida que você vai confiando. À medida que você você não cruza suas mãos, os seus braços. Você continua fazendo aquela obra. Então ali a obra de Deus, ela vai acontecendo, o poder de Deus vai se manifestando à medida que você vai estendendo as mãos, que você vai continuando. Apenas continue e creia que a Deus vai manifestar o poder dele, a força divina dele vai se manifestar ali diante daquela situação. Amém? Em nome de Jesus. Aí ele fala assim, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Então entenda bem, toda aquela noite, enquanto foi necessário, o poder de Deus estava operando ali. Não fica com medo, sabe? Porque a partir do momento que o poder de Deus está na sua vida, o poder de Deus está com você, Ele não vai te deixar sequer um segundo momento. Quanto tempo for preciso, Deus vai continuar agindo ali. Eu já vi gente que estava passando uma luta, e a pessoa falou assim, pastor, eu uma luta financeira, e eu não sei explicar, pastora. Todo mês aconteceu alguma coisa, eu recebi um dinheiro, sempre, todo mês, direto. Eu precisava disso, aconteceu um milagre. Puxa, glória a Deus. Aquilo ali foi Deus. Enquanto for necessário, Ele estará fazendo. Amém? Então você vê que foi toda a noite. Foi o tempo que aquele povo precisou, Deus esteve ali segurando. Não tenha medo, que às vezes a gente deixa o diabo, a gente se deixa, né, ser tentado, a gente deixa se cair, a gente cai pela tentação do diabo. Quando o demônio fala, você conseguiu agora, e amanhã? Amanhã eu vou conseguir também, porque o Deus quem me deu agora foi Deus, quem vai me dar amanhã também vai ser Deus. Mas você conseguiu, porque dessa vez, esse mês aconteceu isso, dessa vez aconteceu aquilo. Não, da outra vez, da próxima vez, o que vai acontecer no céu, eu sei que é Deus que vai fazer. É Deus quem opera, amém? Então foi toda a noite, enquanto aquele povo precisou, enquanto você precisar. Enquanto você precisar, e enquanto você estiver ali firmado, segurando na palavra, Deus vai estar te sustentando. Amém? Deus vai estar te cuidando de você. E quantas não são as pessoas que, como Pedro, que estavam andando sobre as águas, mas olha, presta atenção, o Pedro, ele não estava com medo do que estava acontecendo ali naquele momento, no exato segundo que ele estava andando sobre as águas. Mas ele começou a ficar com medo se ele ia continuar de pé sobre as águas, começou a duvidar daquilo ali. Eu vou afundar, eu temi afundar, eu temi com que eu vi, porque ele não estava afundando, mas ele temeu que viesse a afundar. Entende que é sofrer pelo futuro? E quantas pessoas não estão assim? Hoje ela está caminhando sobre as águas. Mas e amanhã? Quanto tempo eu vou aguentar? Como que eu vou? Será que vai dar certo? E depois? Irmãos, o depois, a própria Bíblia diz, pertence a Deus. Não pertence a nós. Às vezes tem gente que está sofrendo, né? Sofrendo antecipadamente por algo que uma luta que ela nem sabe se virar. Todo mundo aqui acho que já passou por isso. Perdeu noite de sono, ficou angustiado por algo que ficou ali na sua cabeça, aquele negócio ficou ali martelando, e você ficou, eu não vou conseguir, não vai dar, vai ser difícil, como é que eu vou fazer? Meu Deus, e se sofrendo antecipadamente. Então é uma forma do diabo tentar você. Então aquele povo ali, né? Aquele povo que estava ali, você vê que Deus segurou quanto eles foram necessários, Deus sustentou a coisa ali. Vamos lá em Salmo 77, versículo 19, para a gente já orar.
Olha o que diz a palavra, diz assim, ó: pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Presta atenção, olha a palavra falando, o salmista dizendo: pelo mar foi o teu caminho. O caminho de Deus, o caminho que Deus fez, a saída que Deus deu para aquele povo foi pelo mar. Ou seja, foi pelo improvável. Ninguém, como eu disse no início da mensagem, eu duvido que alguém pensou ali que aqui a saída, o escape deles se daria daquela maneira. Foi uma surpresa até mesmo para o próprio Moisés, quando se viu junto com o povo diante daquela situação. Ninguém sabia o que fazer. Mas o caminho de Deus, a saída de Deus, foi pelo mar. Foi de uma forma improvável. Porque a gente poderia falar assim, né, inesperada. Né? Porque a gente pode falar, Deus poderia ter mandado uns barcos, colocado o povo todo, mas demoraria a noite toda. Mais do que a noite toda, talvez dias, para atravessar aqueles 3 milhões de pessoas. Quantos barcos não seriam necessários? Mas Deus fez de uma maneira inesperada, de uma maneira nova, porque a Bíblia fala que as pegadas de Deus o povo não conheceu, eles não viram, não foi algo que Deus mostrou, falou, eu vou fazer assim, é algo que eles não esperavam. Começa a acreditar que com você pode acontecer o mesmo. Pastor, eu creio que eu posso fazer algo e ganhar um bom dinheiro e tirar minha família dessa situação. Pode, por que não? O problema, pessoal, que muitas das vezes nós entramos para o lado do livro Como Tomar Posse da Bênção, fala muito sobre isso, da presunção. Alguém que já leu Como Tomar Posse da Bênção? A maioria de vocês, né? Quase todo mundo. Ele fala muito sobre isso. Ficar presumindo como Deus vai fazer as coisas e o que Deus vai fazer não é fé. Isso é natural, isso é o homem, é coisa da mente do homem. Por exemplo, Deus podia mandar uns barcos ali para tirar o povo, é coisa da mente do homem. Então Deus fez algo, aparentemente falando ali, improvável de se fazer, impossível de se fazer. Ele abriu um caminho de onde não tinha, ele criou uma saída para aquele povo. Continua, filho, não desanima, não olha para a tua situação, porque se você olhar para a tua situação, você vai perder a fé, você tem que olhar para a palavra. Porque Deus, Ele cria uma saída. Deus não copia nada de ninguém, pessoal. Ele é autor de tudo. Deus não pega uma ideia do ser humano, vou melhorar isso aqui para dar para o fulano. Não. Tudo, Deus, a Bíblia fala criador. A Bíblia chama Deus de criador. Deus criou uma saída para aquele povo, do zero, do nada. Ele é o criador, ele é aquele que pode criar algo para você do zero, do nada. E às vezes você olha para o natural e fica desanimado e fala assim, mas como que eu vou ter? Eu não tenho nada, eu não tenho onde tirar, não tenho para quem pedir, eu não tenho quem me ajuda. E aí você perde a fé. Por quê? Porque você está olhando para o natural. Então, quando a palavra de Deus ela fala que Ele fez um caminho, Ele criou um caminho do zero, do que não existia. Crê que Deus pode fazer na sua vida. Criar algo, um milagre, uma mudança, uma transformação daquilo que não existe. Não fica desanimado se perdeu tudo. Mas é porque eu tinha um dinheiro, eu confiava naquele dinheiro. Esse é o problema, você confiava naquele dinheiro. Agora você vai confiar em Deus. E Deus vai fazer. O que você precisa é só continuar fazendo as tuas obras, no caso as obras que Ele te deu para fazer, que é a palavra que Ele tem mandado você fazer. Pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Deus fez algo que o povo nem viu, que os passos de Deus estavam ali, as pegadas, a presença dele estava ali. Deus fez sem se dar a conhecer.
Ou seja, ninguém avistou, olha Deus vindo lá, então Deus vai agora abrir o mar. Não, Deus estava ali operando e o povo nem viu. Por isso, não fique preso ou presa às coisas que você vê. Ah, mas eu não estou vendo, pastora. Deus, ele entra e sai, e a gente nem vê que ele entrou e saiu, que fez a obra. Quando a gente vê, a obra está feita. O que o próprio Jacó ele falou? Deus estava neste lugar quando ele passou o val de Jaboque, e eu não sabia. Deus estava ali com ele. E foi quando ele lutou com o anjo a noite toda. Some só para que nós que me abençoar. Deus estava ali com ele o tempo todo e ele nem percebeu que era Deus. Por isso, não fique ligado ou preso às coisas que você percebe ou deixa de perceber. Né? O que você nota ou não estou notando, pastora, estou vendo uma melhora, estou vendo um sinal. Não fica preso a isso. Apenas se apega à palavra da boca dele. Deus, olha, eu não estou nem olhando para o sinal, eu só estou firme no que o Senhor Deus me falou. Quando você começar, enquanto você ficar olhando para os sinais, para as, pastora, para as expectativas que estão aparecendo, porque a expectativa está melhorando, porque as oportunidades estão vindo, isso qualquer pessoa sentiria. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano, quando começa a ver o telefone tocar, os contratos serem fechados, ele vai ficando alegre, isso é um homem natural. Mas o que a sua situação, você tem que entender que a sua vitória ela vai vir pela fé, não é pelo natural. Então Deus fez a pegada e o povo nem viu. O povo nem viu. O povo só teve que crer, que marchar, que continuar, que ser firme. E que ir-se embora, e Deus foi abrindo, meu irmão, abriu o mar, e o povo foi entrando, o negócio foi indo, e Deus ali com eles nem perceberam. Isso acontece com a gente até hoje. Olha, presta atenção, não sei se você já passou por essa experiência, de Deus agir na sua vida, e só depois você percebeu que era Deus. E às vezes naquela hora que você estava ali no sufoco, na luta, você quis chorar, você quis desesperar, meu Deus, agora, depois que passou tudo, que a situação resolveu, você falou, nossa, era Deus que estava ali. Era Deus que estava ali comigo, era Deus que estava ali. Agora eu percebo que Deus estava ali. Geralmente nós percebemos isso quando a gente passa por situações de grande estresse, de grande, causa um impacto na vida da gente. Só que na hora que está, como diz lá em Brasília, aquele vucu-vucu, aquela loucura, aquela coisa toda, você não percebe que é Deus que está ali. Você está tão movido ali pela situação que você não percebe. Mas Ele está ali. E depois que isso passa, você fala, puxa vida, pastor. Nossa, agora eu vejo Deus nos detalhes. Eu vejo Deus em cada momento ali que eu vejo que, hoje eu vejo que Deus estava me segurando. Hoje eu percebo, pastora, que Deus que estava me sustentando, que Deus estava me abrindo porta, que Deus estava me abençoando. Pois é, fica firme. Amém? Então Deus ele fez as pegadas dele de uma forma que Deus esteve ali, o povo nem conheceu, nem viu que Deus estava ali. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Deus cuidou do povo como um rebanho. Se você pegar aqueles filmes antigos, você já viu? Aqueles boiadeiros que antigamente, hoje é tudo por caminhão, Eu boto o boi no caminhão e transporto. Mas eles guiavam aqueles pastores de gado, cuidador de gado, quando eles transportavam o gado, era a pé, e viajava com gado, que milhares de quilômetros, muita coisa, centenas às vezes de quilômetros, para levar um gado de um lugar para o outro. E eles ficavam ali, você pegar aqueles filmes antigos, eles ficavam ali cuidando, eles ficavam em volta, e olhando. De noite uns dormia, os outros ficavam acordados, de dia todo mundo olhando, cuidando, levando para onde não deixava o gado ir para o lado que não tinha água, que não tinha pastagem, era cuidando. Assim foi com aquele povo, assim é com você. Você tem que entender, assim como Davi disse, tu me cercas por trás e por diante. Deus está em volta de nós o tempo todo, e sobre a nossa vida Ele põe a mão dele. Amém? E esse povo viveu isso. Esse povo aqui experimentou isso. Você tem que crer que você também vai experimentar. Deus, eu sou como aquele povo. Senhor, estou numa situação aqui que, olha, Senhor, parece que não tem saída, mas como o Senhor abriu o caminho no meio do mar, o Senhor criou um caminho, o Senhor criou uma solução para o povo.
Deus, eu confio no Senhor, eu só vou ficar na tua palavra e o Senhor vai criar a solução para mim dessa situação aqui. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Fica de pé agora, a gente vai fazer a oração da fé e eu quero orar por você que está passando por algum problema, alguma situação. Pastor, eu estou enfrentando um problema de saúde, uma dor, uma enfermidade, é um problema econômico, é um problema no local do trabalho. Eu quero orar com você agora, amém? Às vezes é um problema em casa, é um problema na família. Eu quero chamar você para orar comigo pela fé. Glória a Deus, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos agora, leva o teu coração a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite porque cremos, ó Pai, confiamos, ó Deus, na Tua palavra. Deus, e o Teu povo ouviu a Tua palavra. Pai, o Senhor criou um caminho, o Senhor criou, meu Deus, uma solução, uma saída para aquele povo. Oh, meu Deus, a única coisa que o Moisés teve que fazer, ele teve que estender as mãos dele. Oh, meu Deus, ele não pôde ficar com as mãos, meu Deus, os braços, meu Pai, oh, meu Deus, cruzados. Ele teve que fazer a obra. Oh, meu Deus, e o vento quem mandou foi o Senhor. Oh, Deus de poder, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Nós estamos aqui para no Teu nome fazermos a obra do Senhor, invocarmos o Teu nome, o Teu poder sobre a vida do Teu povo, sobre a vida desta pessoa, meu Pai, que veio aqui nesta noite e que precisa de uma saída para ela, e que precisa, meu Deus, de uma saída para ele. Ah, Deus, o Senhor é Deus de poder, vem estendendo as suas mãos de poder, pois é como diz a Tua palavra, que o Senhor com vento oriental, oh meu Deus, com o vento, meu Deus, com a manifestação do Teu poder, o Senhor fez aquela obra, e eu creio que nesta noite não será diferente, será da mesma maneira. Meu Deus, então vem estendendo as Tuas mãos de poder sobre a vida desta pessoa agora. E nós oramos, eu oro com todo o Teu povo agora. Eu digo, mal saia da vida desta pessoa agora. Vamos, minha irmã, vamos comigo, meu irmão, em oração. Manda sair da tua vida agora. Manda sair da tua saúde agora. Sai do corpo dessa pessoa agora. Eu estou te ordenando, demônio, você que colocou essa dor no pescoço, essa dor nos ombros, essa dor que se espalha para o corpo todo, esse mal-estar, eu quebro o Teu poder aí agora, eu repreendo você agora. Sai daí, virose maligna, sai daí, obra do diabo, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu estou repreendendo, eu estou ordenando, eu digo, sai de dentro da casa dessa pessoa, espírito de briga, de confusão, de discórdia que está na vida dele, que está na vida dela. Eu estou ordenando, vai saindo daí agora, demônio que está tirando a paz de toda a família, a paz da família toda. Eu estou te ordenando, sai daí, obra maligna, sai do casamento, sai da vida espiritual, sai das finanças, sai do dinheiro dessa pessoa, sai da vida econômica desta pessoa, em nome de Jesus de Nazaré. Toda obra maligna saia, em nome de Jesus, saia, do maior ao menor, saia, em nome de Jesus. Meu Deus, eu ministro agora a bênção dos céus sobre a vida do Teu povo, sobre a vida desta pessoa que orou comigo com fé. Oh Deus, eu creio na vitória. Eu ministro agora uma bênção sobre a saúde. Eu ministro agora, meu Deus, uma bênção sobre a família, sobre a vida desta pessoa. Oh meu Deus, essa pessoa recebe o milagre dela, em nome de Jesus de Nazaré. E você que crê, diga, eu recebo, Jesus. Diga, muito obrigado, Jesus. Diga, graças a Deus. E aplaude o nosso Deus com alegria, em nome de Jesus. Diga, obrigado, meu Deus. Amém? Fica nessa bênção. Você ouve
ouviu a palavra, guarda no coração que ouviu, orou com fé, agora confia em nome de Jesus. Amém? Meus amigos, sente-se no nome de Jesus, pode se assentar em nome de Cristo. Os amigos que estão em casa, nós estamos aqui hoje na Avenida dos Expedicionários, número 80, aqui bem no centro de Campinas. Eu sou a pastora Aline, auxiliar direto aqui da pastora Thaís Benevente, e amanhã, sexta-feira, nós temos cultos de libertação. São 6 horários: 8 da manhã, 10, meio-dia, 14, 17 e 19h30, né? Às 8, às 2 e às 7h30 da noite com a pastora Thaís Benevente, e os outros horários com a equipe de fé. Amém? Vem que Deus vai te abençoar. Domingo também estamos aqui na fé, buscando o Espírito Santo, sendo cheios de Deus. Olha, domingo tem sido uma bênção. Daqui sempre vai ter um lugar para você, uma bênção toda especial para a tua vida, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos.